O policial foi lá e prendeu essa pessoa e levou essa pessoa para a cadeia. Na cadeia existe um outro fenômeno, para dar continuidade no argumento, que é a prisionalização. A prisionalização é a assunção, é você assumir determinadas regras, determinada forma de ser, de existir, de se expressar no mundo, acoplada, né, adequada, perfeitamente adequada ao ambiente prisional. Você assume, é uma espécie de reconfiguração identitária. A sua identidade de pessoa livre vai aos poucos abrindo espaço para que entre uma identidade de pessoa prisionizada. A instituição prisão não foi criada por esse indivíduo que está sendo preso, nem pelo que veio atrás, nem pelos que estão lá, e nem pelos que estão há 50 anos, nem os que estão assim. É uma instituição que tem uma história própria e que essa história incide sobre os indivíduos com uma força enorme. Agora, o que eu quero falar com isso? Que essa cisão, né, essa divisão violenta que existe no Brasil, que coloca de um lado aqueles que têm valor de vida, cuja vida não pode ser perdida de qualquer modo e desperdiçada, ou seja, a morte não é uma presença para essas pessoas, a morte é uma possibilidade. Conde, se você mastigar um chiclete e entrar no lugar errado, você pode morrer. No primeiro ano de faculdade minha, aconteceu essa tragédia triste. Uma caloura, segundo ou terceiro ano meu, primeiro ano dela, na verdade, uma caloura no elevador, mastigou um chiclete e morreu. Uma cena muito louca, triste, morreu. Uma menina jovem morreu. Isso é uma morte possível, uma morte possibilidade. Agora, na periferia negra brasileira, a morte não é uma possibilidade, a morte é uma presença. Tem familiares que morreram. Eu perdi um irmão muito cedo para a morte violenta. 24 anos o meu irmão teve. Meu irmão mais velho. Hoje eu sou mais velho que meu irmão mais velho. Sou mais velho que meu pai. A morte é uma presença. Você conhece alguém no bairro que morreu e a morte está sempre rodeando. O que restringe a possibilidade de pensar nos horizontes, nas possibilidades, porque tudo isso envolve planejamento. Planejamento de médio e longo prazo. O que, já que você não tem possibilidade de fazer planejamento porque a morte está assombrando, um espectro ronda a periferia, o espectro da morte. Você se contenta com satisfações instantâneas de vida. A bebida cara, o consumo que apregou a você algum valor externo, Nike, Oakley, etc, etc. O sexo, né, essa ideia da cultura de sexualidade precoce e não refletida a partir de determinadas expressões de arte. Tudo isso daí, e o consumo, e o tráfico. Então, tudo isso daí está muito envolvido nessa realidade. Da mesma forma, a prisão não é uma possibilidade. Você pegou o carro, bebeu, dirigiu, atropelou alguém, putz, fui preso, olha que loucura. Nunca imaginei na minha vida que ia ser preso. A prisão na periferia é uma presença. É aí que eu queria chegar com a ideia de prisionalização. Ela é uma prisão-presença. Essa prisão-presença também, como a morte-presença, configura mundos. Você sabe que se existe uma possibilidade muito grande, a gente tem uma população carcerária hoje de 800 mil pessoas aproximadas. Hoje, considerando que a média de pena cumprimento de pena de 4 a 8 anos, num período de 30 anos, quantos milhões de pessoas não passaram pelo sistema carcerário? Não se tem esse número, mas são milhares e milhares. Essas pessoas povoam e elas não são presas, assim como a morte, presença, a prisão, presença não é aleatória e democrática no nosso país, como de algum modo acaba sendo o Covid, embora não seja de fato. Os dados nos mostram que são muito direcionados, mas ainda assim o Covid leva o Tarcísio Meira. A prisão não leva o Tarcísio Meira. A morte violenta por arma de fogo não leva o Tarcísio Meira. A Covid ainda leva. A prisão, para esse jovem de periferia, negro, que convive com a morte, convive com a prisão, ele necessariamente precisa compreender a linguagem da prisão, a ética da prisão.
Ele precisa cada vez mais compreender a prisão, porque ele sabe que existe uma possibilidade muito grande e real, concreta, dele estar lá. Ele precisa sobreviver lá. E a prisão erodiu as suas fronteiras, os seus muros. A quebrada e a prisão, e esse é o título da minha dissertação de mestrado, Prisões e Quebradas, o campo em evidência. E a minha tese é essa, de que a quebrada e a prisão se confundem e formam um só campo, em que se tem a mesma linguagem, a mesma realidade, a mesma ética e a mesma estética. E por conta da porta giratória que é a prisão. Ora está dentro, ora está fora, ora está dentro, ora está fora. E quando você está fora, você se torna a referência masculina única, muitas vezes, para um filho, para um sobrinho, para um vizinho. Você é a referência masculina para um jovem de 14 anos que, embora nunca tenha passado pelo sistema criminal, que, embora nunca tenha cometido um crime, fala como um criminoso, porque o processo de prisionerização que você sofreu, de reconfiguração identitária, foi trazido para a comunidade e irradiou o influxo cultural, né? Você contaminou, parece doença, né? Mas você trocou. Você determinou que jovens de 14, 15 anos sejam prisionizados, falem, andem, pensem e adotem o postulado ético criminoso sem nunca ter cometido um crime. Agora, para uma força policial que sente no cheiro quem são os inimigos que eles têm que combater, que ele vai ver você jovem, negro, pobre, morador de periferia e falando nas gírias de cadeia, e valorizando a forma de ser no mundo da prisão, o policial tem certeza que você também é um criminoso. Mas como se você nunca cometeu um crime? Tanto faz, porque não se pune, e Foucault já dizia isso. O sistema penal não pune o delito. Isso é inocência. Quem acha que pune o delito em si são os inocentes que acreditam na religião da meritocracia e do direito do Estado. Mas o direito penal pune pessoas. E o vínculo que essas pessoas constituíram com o delito. Isso é punido. É punido o ser. E por isso o nosso direito penal é um direito penal do inimigo. Porque ela não pune o delito cometido. Ela pune quem cometeu o delito. Se ela punisse o delito cometido, não existiria a criminalização secundária, que a Soraya muito bem nos explicou aqui. Então, a gente precisa fazer as pazes com o Estado. Ou melhor dizendo, o Estado precisa fazer as pazes conosco. E para que isso ocorra, medidas efetivas de concretização de direitos e de eliminação das desigualdades. Para terminar, Conde, o nosso país é um dos mais desiguais do mundo. E que para aguentar e permitir a ordem pública, né, o que se chama de ordem pública, a paz jurídica, que nada mais é, como a Cristiana falou, a expoliação incessante dos derrotados do primeiro momento, da primeira batalha e da primeira guerra, que foi a guerra colonial. Então, essa paz jurídica é essa expoliação incessante. A gente precisa colocar isso em evidência e dizer que essa desigualdade tão grande só é possível com uma violência tão grande a partir da força de segurança pública. Para ter uma desigualdade tão grande, é preciso uma polícia que mate e que dê como exemplo, que pendure corpos e que leve corpos em carrinho de mão no meio da favela para mostrar, por exemplo, dando esse exemplo atroz, que aqueles que ousarem ferir a legalidade ou essa ordem das coisas, ilegal, injusta ao menos, né? Ilegal não digo, mas injusta, tem esse fim. Ou seja, como diz uma música do Facção Central, com um grupo de rap de São Paulo, o jogo é claro, sanguinário e objetivo. Ou você é um escravo de um patrão, ou é um número no presídio. Essa é a realidade, é uma chantagem. Essa chantagem tem que parar de recair sobre as nossas cabeças, né? Outros caminhos são possíveis. Eu, como vereador, estou tentando mostrar um outro caminho. Toda vez que um policial vem me humilhar, eu digo não. Parece pouco, mas é radical e revolucionário num país como o Brasil.